pública que foi disponibilizado no portal do Recife Parcerias, tá? Vai trazer as instruções sobre o nosso evento hoje. Vamos lá. Primeiro, só lembrando que a participação será aberta a todos os interessados, sujeita à capacidade dessa plataforma do Google Meet. Quem quiser participar da audiência pública deverá informar ao longo da apresentação todas as contribuições ou dúvidas, informando sempre as suas informações pessoais, tá? Não será permitida manifestação oral fora do espaço e tempo designados para as manifestações. Sobre a solenidade de abertura, será dado início daqui a pouco pelo secretário executivo de Parcerias Estratégicas e o respectivo corpo técnico responsável pelo projeto de concessão da Orla Park. Após a abertura da audiência, o corpo técnico responsável pelo desenvolvimento do projeto dá início à exposição técnica. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu pedi para todo mundo só abrir o microfone quando a manifestação oral for autorizada. Tá bom? Desculpa, Alexandre, uma questão de ordem. Não será permitida a expressão oral? Não, vai sim. A gente vai ter, daqui a pouco a gente vai colocar um link aqui no chat, que vocês vão se inscrever ou para manifestação oral ou escrita. Tá bom? Vamos lá. Durante a exposição técnica do projeto e apenas durante ela, as autoridades presentes e interessados poderão se inscrever para a apresentação de manifestação ou questionamento oral, informando nome, documento de identificação, e-mail, por meio do link disponibilizado, ou elaborar questionamento por escrito, também endereçado ao secretário executivo, por meio de chat em reunião virtual na plataforma Google Meet, informando também a sua identificação. Após a exposição técnica, serão encerradas as inscrições para a manifestação oral e recebimento de questionamentos por escrito. A seguir, o secretário executivo passará a palavra aos inscritos para questionamento oral, respeitando a ordem de inscrições. Cada inscrito terá tempo limite de 3 minutos para a sua manifestação. Na sequência, o secretário executivo lerá em voz alta todos os questionamentos encaminhados por escrito, respeitando a ordem de envio. A qualquer momento, o secretário executivo poderá responder ou esclarecer manifestações ou questionamentos apresentados. Todos os depoimentos e exposições serão registrados de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e seu máximo aproveitamento como subsídios para aprimoramento do projeto. Em razão da necessidade de análise técnica ou de excesso de questões formuladas, bem como se observar o horário para o término da audiência pública, os questionamentos serão respondidos formalmente, em conjunto com demais contribuições ao longo da consulta pública. Então, assim, a depender da complexidade, a gente pode posteriormente publicar as respostas no Diário Oficial e no site do Recife Parcerias. Todos os questionamentos e contribuições serão registrados em ata, sendo possível o agrupamento de manifestações idênticas ou similares para resposta única. Concluída a discussão das contribuições e questionamentos, o secretário executivo declarará encerrada a audiência pública. Qualquer dúvidas ou situações que não sejam previstas no regulamento serão decididas pelo secretário executivo. Só mais uma coisa, gente, é importante registrar aqui nenhuma das opiniões ou questões formuladas durante a audiência pública vincula a Prefeitura do Recife para esse projeto e para a publicação do futuro edital de licitação, tá? Então, e também, tudo que for trazido pelos interessados aqui não substitui as contribuições a serem recebidas em sede de consulta pública, que serão devidamente respondidas e publicadas, tá? Bom, eu acho que, Vinícius, eu vou se quiser, já arrumando aí a apresentação, a gente começar. Enquanto o Vinícius aqui já projeta aqui para a gente, só vou lembrar que o objeto da nossa discussão hoje aqui, objeto da nossa audiência pública, especificamente a ativação dos espaços públicos da Orla de Boa Viagem, Pia, Brasília Teimosa. Acho que é de conhecimento já da população que a prefeitura tem feito obras, já fez algumas obras naquela área e ainda tem planejado algumas obras de intervenção, de infraestrutura. Essa audiência pública não é sobre essas obras, mas sim sobre a ativação de alguns espaços que ou existem ou que passarão a existir durante essas obras, ou seja, está falando de
quiosques, de futuros restaurantes que poderão existir ali na orla, o futuro mercado do peixe. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? E essa é a intenção da prefeitura com esse projeto, principalmente, é ativar a orla de Boa Viagem, trazendo uma sensação de segurança, melhorando o turismo da cidade e também do estado de Pernambuco, tá? Para atração de investimentos e circulação da economia. Vinícius vai explicar um pouco melhor essa diferença desse projeto de infraestrutura e nosso projeto de concessão. Vamos lá, Vini. Perfeito. Obrigado, Alexandre, pelo momento, e obrigado também a todos por estarem presentes aqui nessa audiência pública, tá? Então, realizado a leitura do regulamento, a gente vai passar para a parte da apresentação do edital e do contrato dessa prestação de serviço público que pretendemos trazer aqui para o município. Em suma, esse projeto tem como fundamento a construção de uma orla única e democrática, garantindo um espaço verdadeiramente público e acessível, onde todos os recifenses possam se sentir acolhidos e representados. Nós estamos falando atualmente de 11 quilômetros de extensão, é uma das maiores extensões de orla aqui do Nordeste, e conecta 3 grandes espaços aqui da cidade do Recife: Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, todos eles, obviamente, à beira-mar, permanecendo sempre abertos e gratuitos, não apenas como um espaço físico, mas também como um convite ao lazer, à convivência e à valorização da identidade cultural pernambucana. É importante destacar da parte da prefeitura de que, desde 2021, nós presenciamos uma mobilização assertiva com o objetivo de equilibrar a oferta de infraestrutura e de serviços aqui nessa região, tá? Tentando trazer uma experiência mais harmoniosa, além de estimular o próprio desenvolvimento local. Dentro desse escopo, nós temos 5 grandes campos de atuação por parte da prefeitura: infraestrutura, meio ambiente, segurança, os equipamentos e ainda ativos especiais. No que se refere à infraestrutura, a prefeitura da cidade do Recife, ela tem concentrado seus esforços em 2 grandes aspectos. O primeiro, a requalificação do calçadão, via substituição do atual pavimento que está desgastado, trazendo uma melhoria na acessibilidade e também no alargamento da sua estrutura. A iniciativa pretende sair de 2,75 metros de extensão de largura para 4,80 metros, na média, no decorrer dos 11 quilômetros. Tal requalificação desse calçadão será realizado exclusivamente dentro do território urbano do município, preservando integralmente a faixa de areia. Tá? A segunda grande frente de atuação da prefeitura em infraestrutura trata-se da remodelagem da ciclovia. E também aqui a gente atua com a substituição do pavimento desgastado e na melhoria da sua acessibilidade, tá? Bem como também a gente propõe uma expansão, um alargamento da sua infraestrutura, passando de 2,35 metros em média para 2,65. Aqui também essa requalificação está sendo realizada exclusivamente dentro do território urbano do município, preservando integralmente a faixa de areia, e o mais importante, aqui o nosso foco, obviamente, trata-se dos ciclistas, e aí a gente está falando de todas as idades e de todas as suas respectivas habilidades. Já no que se refere ao meio ambiente, que no caso a segunda linha de frente de atuação da prefeitura, nós temos, primeiramente, um resgate de sombreamento, e aí a iniciativa é de plantar 738 árvores no decorrer de 6 anos e fazer com que, dessa forma, o espaçamento entre essas árvores diminua no decorrer de 11 quilômetros, saindo de 16 metros para uma média de 7 metros. O resultado esperado, mais óbvio, né, que é mitigar a redução da temperatura da orla, além também de trazer uma valorização do patrimônio natural e cultural da nossa cidade como um todo. A segunda linha de frente, dentro do meio ambiente, trata-se do saneamento. E segundo o marco legal, inclusive, oriundo da União, a meta nossa é conseguir ter a universalização dessa orla em 100% nos próximos anos, contando com rede de drenagem pluvial, rede de esgoto
e rede de abastecimento de água para todos os quiosques já existentes, banheiros públicos e futuras edificações comerciais a serem inseridas dentro dessa orla, tá? A meta final é garantir uma infraestrutura necessária para todo o adequado tratamento de efluentes e fornecimento eficiente de água potável para essa região. Já a terceira linha de frente trata-se sobre a segurança, e também ela é dividida em dois aspectos. Primeiro, na melhoria, na expansão da iluminação pública da orla. Então, o nosso projeto tem contado com uma requalificação, uma implantação de mais de 535 unidades, postes de iluminação pública. Então, saindo de 130 unidades, passando para 665 postes no final, com uma distância média de 14 metros entre si no decorrer desses 11 quilômetros. Como resultados esperados, a gente tem, primeiro, que essa iluminação contribua indiretamente para a redução da criminalidade, e o segundo ponto, não menos importante, é que com essa iluminação a gente consiga trazer uma ativação ainda mais forte de práticas, de atividades ao ar livre no período noturno, tá? Garantindo uma promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão recifense dentro dessa orla. E o segundo aspecto, dentro da segurança, trata-se exatamente do vídeo monitoramento. Atualmente, a iniciativa pretende colocar 210 unidades, câmeras de segurança, sendo delas 140 acopladas em postes específicos e distribuídos no decorrer dos 11 quilômetros da orla, e já as outras 70 unidades ficarão implantadas exatamente nos quiosques. Tá? As câmeras que estiverem implantadas nos quiosques, elas vão estar voltadas para o calçadão e para a ciclovia. Na medida que as câmeras que estiverem acopladas aos postes, elas estarão pegando toda a orla, tá? Incluindo até trechos da faixa de areia. A ideia é conseguir produzir e garantir materiais para nossas instituições públicas de segurança conseguirem garantir o melhor controle e a melhor segurança dentro desse objeto como um todo, né? Dentro dessa área. A quarta linha de frente de atuação da Prefeitura, e amplamente, inclusive, divulgada, trata-se da requalificação dos quiosques, e que no final de 2024, as 70 unidades, envolvendo desde Brasília Teimosa até Boa Viagem, foram entregues pela Prefeitura, todas elas com dimensões padronizadas, e a expectativa era de que, com esse tipo de infraestrutura, a gente consiga assegurar uma gestão que contemple desde serviços de gastronomia e conveniência, além também de serviços de prevenção, de combate a incêndios, vigilância e monitoramento desses equipamentos públicos, né? Ainda assim, a Prefeitura da cidade do Recife enxerga como potencial espaços para implementação de mais de 3 mil metros quadrados distribuídos, né, nessa orla como um todo, tá? Estima-se que seja necessário um investimento de algo de 11 milhões, mais de 11 milhões de reais. E esses investimentos deverão também seguir as mesmas diretrizes e resultados que a gente busca, né? Que é promover a ativação dentro dessa área, resultando um efeito positivo para o desenvolvimento sustentável da cidade. Sobre equipamentos ainda, a gente tem que falar sobre os banheiros, que a Prefeitura também, no final de 2024, procedeu com a entrega oficial das 21 unidades, sendo 12 unidades inteiramente revitalizadas e 9 que foram construídas, tá? A gente entende a relevância dessa estrutura no sentido de garantir um conforto e higiene adequado tanto para o usuário recifense, quanto principalmente para os visitantes que vêm aqui para o Recife como um todo, né? Também, dentro desse projeto, a gente enxerga a necessidade de expandir a quantidade de chuveiros de praia. Então, atualmente, na Orla de Boa Viagem, como um todo, nós temos 21 unidades de chuveiro, e elas estão acopladas exatamente dentro do lado externo dos banheiros públicos, né? Mas a nossa intenção é ativar com mais 55 pontos de saída de água no decorrer dos 11 quilômetros,
e cada um desses pontos tenha 2 saídas de água, ou seja, a gente está querendo ampliar mais 110 unidades de chuveiro, tá? No que se refere às estações de musculação, a nossa iniciativa pretende realocar e aumentar também a quantidade desses equipamentos. Então, a gente pretende sair atualmente de 12 unidades para 30, né, no decorrer da orla. Na medida que já os equipamentos maiores esportivos, segundo os nossos materiais e conversas com as demais secretarias, a gente enxerga a existência de 20 unidades, né, de 20 equipamentos, distribuídos em categorias distintas, obviamente, então, quadras poliesportivas, tênis, half-pipes e street park. A nossa intenção aqui é requalificar na íntegra esses equipamentos, ou melhor dizendo, que esses equipamentos sejam requalificados e de uso para todo cidadão recifense, tá? Liberado todos os dias, então... E da mesma forma, a gente acaba seguindo também com esse racional para as áreas infantis, que serão também edificadas, tá? No decorrer da orla, dos 11 quilômetros, a gente enxerga a possibilidade de alocação de 6 unidades, tá? 6 grandes unidades. Como ativação, como ativos especiais, e aí a última linha de frente de atuação nossa aqui, desse projeto, a gente enxerga 3 grandes potenciais, né? Primeiro, a edificação de um centro de educação ambiental, que também vai estar dentro da orla, e com o objetivo de promover uma conscientização sobre a preservação desse ecossistema costeiro, e aí que, por sua vez, através da oferta de palestras, oficinas, programas educativos, a gente possa tornar, dentro da orla do Recife, ter um atrativo turístico sustentável, tanto para a população local quanto para turistas, e a gente está colocando dentro dessa nossa iniciativa uma área a ser construída mínima de 100 metros quadrados, tá? O segundo ativo especial que a gente também está levando em consideração aqui, tratam-se de fontes, e aí a gente está pensando em 2 fontes interativas, uma delas em Brasília Teimosa, a outra jamais aqui na Boa Viagem, em si como um todo, e que é ali do Segundo Jardim, e por último uma fonte contemplativa, tá? O último ativo especial que a gente está falando aqui com vocês trata-se da revitalização das torres históricas de salva-vidas, tá? Essas torres que são da década de 40 e atualmente são 6 unidades que estão inteiramente dispostas ali na Avenida de Boa Viagem, tá? Bom, nosso objetivo final com essa empreitada é transformar a Orla do Recife em um grande parque linear. Só que, para isso, vai exigir um novo modelo de gestão. E, dessa forma, um modelo de concessão foi vislumbrado como um modelo mais vantajoso para o município, porque nós acabamos transferindo ao concessionário a responsabilidade de investimento e operação contínua e garantindo ainda uma sustentabilidade econômica. Essa iniciativa nossa, inclusive, advém de um benchmark que a equipe aqui da Recife Parcerias fez, de projetos similares e adotado em outros locais, como Salvador, que no momento está em licitação, o Rio de Janeiro, que já tem uma concessão desde 2000, e Balneário Camboriú, que está em estruturação. É importante destacar também que dessa parte do Rio de Janeiro engloba exatamente a área de Copacabana, né? Então, teve uma requalificação muito assertiva dentro do município de infraestrutura e de oferta de serviços, e que, nitidamente, a população local apresenta como feedback um case muito assertivo, tá? Uma prática extremamente positiva no que se refere a orlas no Brasil. No que se refere na prática, a encargos futuros dessa concessionária, que nós, da Prefeitura, gostaríamos de levar em consideração, trata-se, então, da implantação, gestão e manutenção de novos quiosques, então, de mais de 3 mil metros quadrados que a gente está falando, gestão e operação de 60 unidades de quiosques já existentes, a manutenção dos banheiros públicos e garantindo ainda o acesso gratuito a esses banheiros públicos, a implantação e manutenção de chuveiros de praia
No caso, como a gente já tinha falado da existência de 21, algum problema aconteceu? Ô, Vini, saiu a apresentação aqui. Saiu a apresentação? Só um Isso. minuto. Tenta parar aí e voltar. Vou voltar aqui. Vou colocar aqui, compartilhar agora. Todos vocês estão vendo a tela novamente? Sim. Pode ir. O transtorno, tá? Está nos encargos aqui. Perfeito. Sobre implantação e manutenção de chuveiros, no valor final a gente almeja ter 131 unidades. No que se refere aos equipamentos de musculação, a futura concessionária deverá implantar essas 30 unidades, tá? Os MUP, que são mobiliários urbanos para informação, nós projetamos aqui 51. Caiu aqui, gente. Um minutinho, a gente arruma. Patrícia, você aguarda só o final da apresentação, que a gente vai tem um formulário aqui no chat para fazer as manifestações orais, tá bom? É só você se inscrever ali e depois da apresentação vai ter as manifestações por ordem, tá? Pessoal, acho que eu consegui voltar agora, perdoe, viu? Vou voltar ali nessa parte dos encargos, mas é importante destacar o volume de responsabilidade de que a futura concessionária vai ter diante de um ativo extremamente importante para a cidade do Recife, tá? A gente está querendo destacar aqui dentro desse slide para vocês, e qualquer coisa a gente retoma novamente desde o começo, para que quando a gente chegar nos valores financeiros, que são os slides seguintes, vocês entendam a magnitude e a relevância da atuação de uma futura concessionária nesse pleito, tá? Mas, em resumo, a gente está falando de que eles vão ter que atuar exatamente nos equipamentos que já existem, tá? Bem como também terão a responsabilidade de implantar novos equipamentos, e aí esses equipamentos podem ser tanto na área comercial, como vocês podem estar vendo, como também na área de lazer, saúde e segurança, tá? Eu não sei até que ponto vocês acabaram escutando, mas eu vou retomar ali só da parte da implantação das câmeras de segurança para frente, tá? Então, é responsabilidade da futura concessionária implantar e manter 70 unidades de câmera de segurança, também de implantar e manter 95 unidades de sistema de combate de incêndio, manter as fontes interativas que a gente mencionou lá anteriormente e também a contemplativa, além da requalificação e manutenção dos equipamentos esportivos, das 20 unidades, né? Também deverá ser como responsabilidade da concessionária a implantação e manutenção de um parcão, bem como também um centro de educação ambiental, tá? Também destacamos e reforçamos a toda a população de que o acesso à faixa de areia e ao calçadão permanecerão gratuitos, tá? E o acesso aos equipamentos esportivos existentes também permanecerão gratuitos. Então, dessa forma, nós estamos saindo de uma situação atual, né, de 1.120 metros quadrados de infraestrutura comercial e ampliando em 4 vezes esse escopo, tá? Concentrado, obviamente, em partes específicas dos 11 quilômetros da orla, né? Além disso, vai ser permitido também fazer uma manipulação de alimentos, desde que observado todo o regramento da vigilância e autorização da vigilância sanitária. Aí, novamente, vem com aquelas premissas de garantir o abastecimento da água e a destinação do esgoto adequado, e também
a história dos equipamentos de encargos que a gente já mencionou anteriormente, né? Como resultado final, a gente estima de que será obrigação de uma futura concessionária, por um prazo de 25 anos, fazer uma integralização de capital de 754 mil, uma garantia de execução de contratual previamente, né, deverá ter de 13 milhões de reais, e como projeção financeira a gente enxerga que é um contrato de 272 milhões e meio de reais, tá? Onde será necessário a futura concessionária fazer um investimento, um aporte de 32 milhões de reais em despesa de capital. Já despesas operacionais para manter toda essa infraestrutura, estamos projetando algo em torno de 240,3 milhões, tá? Para o município, a gente projeta uma arrecadação de ISS em torno de 20,5 milhões e arrecadações federais em torno de 55,9 milhões, tá? O cronograma dessa nossa iniciativa aqui encontra-se atualmente em consulta pública e roadshow. Então, para além das contribuições que vocês estão trazendo aqui para nós hoje, saibam que o período de contribuição irá até o dia 22 de janeiro de 2025. Para estar realizando tal contribuição formal, acesse o site da Recife Parcerias, lá há um formulário padronizado e há também o link ou contato eletrônico para vocês estarem mandando para nós formalmente essa contribuição, tá? Vamos estar recebendo todas elas para depois estar fazendo um ajuste no escopo do nosso projeto e, em seguida, dar o encaminhamento na edificação dessa iniciativa, tá bom? Demais é isso, do ponto de vista de apresentação. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e o tempo também desprendido. A Recife Parcerias se coloca à disposição agora, nesse momento, para tirar as dúvidas. E, Maíra, você que está fazendo o controle, por gentileza, nos informe quem que é a primeira pessoa. Vamos passar, então, para o momento das contribuições da audiência. Lembre-se que a inscrição já está aqui no link no chat da nossa conversa, né? Então, aqueles que quiserem fazer a contribuição, por favor, se organizem ali, que a Maíra vai estar trazendo o nome das pessoas, tá bom? Pode falar, Maíra, por favor. Bom dia. Iniciando a ordem de manifestação. O primeiro contribuinte foi o senhor Otton Bastos, da Eletromídia, e a manifestação, a contribuição veio por meio oral. Vou abrir espaço para o senhor Otton Bastos. Bom dia a todos. Bom dia, secretário Alexandre Pessati, em nome da Prefeitura aí, cumprimento a todos, Vinícius aí pela exposição. Se permitem, a gente aqui da Eletromídia queria fazer algumas pontuações acerca do material que foi disponibilizado. E já de antemão, a gente já parabeniza pela qualidade do projeto em si, do edital, das minutas disponibilizadas e da apresentação que foi feita agora à exposição. Então, vamos lá. Vou pontuar aqui. Óbvio que a gente, como sempre, acho que a secretaria já sabe que a gente sempre contribui aí e vai fazer as contribuições de maneira escrita, né, para vocês. Mas aqui eu vou colocar os pontos que a gente considera talvez mais críticos, né, ou importantes aqui de serem revisados por todos. Então, primeiro, a gente já notou que o edital foi colocado como critério de julgamento técnica e preço, né? Vocês privilegiaram a técnica aí, dando um peso de 70%. A gente viu todo o esforço de vocês colocarem critérios de banca de examinação, né, das propostas, mas mesmo assim, na nossa visão, fica sempre a subjetividade sendo o maior ponto aí dos critérios de avaliação. E isso, obviamente, gera um grau de incerteza, um grau também de dificuldade de você projetar algo, se vai ser bem ou mal avaliado. Então, na nossa visão, talvez o peso aí entre técnica e preço fosse melhor pactuado, melhor balanceado, aí fosse revisado. Talvez meio a meio parece ser mais razoável. Do lado do contrato, a gente viu também um contrato bastante bem minucioso, e a seção 24.10, onde fala ali sobre a questão de reequilíbrio econômico-financeiro,
muito bem escrita, bem delimitada, com um bom regramento. Apenas, na nossa visão, faltou clarificar quando o fluxo de caixa original do projeto vai ser dado pela futura concessionária. Porque quando você está fazendo um reequilíbrio econômico-financeiro, vocês colocaram lá o fluxo de caixas marginais, mas que em momento algum ficou clarificado quando vai ser comparado com o fluxo de caixa original, né, do projeto. E isso, na nossa visão, tem que ser colocado, porque se lá na frente for feito um pleito de reequilíbrio, vão ser colocados dados novos, né, tanto para o concedente quanto para a própria concessionária, que em momento algum declinou qual seria seu plano de negócios econômico-financeiro. Então, na nossa visão, pode ser tanto na proposta, né, na entrega da proposta, a concessionária entregar esse fluxo de caixa original, ou também na hora da contratação, ou no plano de implantação, né? Quando for feito o plano de implantação, também anexar ali o fluxo de caixa original do projeto, que vai ser a partir dele que os fluxos de caixa marginais vão ser colocados. E isso foi o único ponto aí que, na nossa visão, pode ser melhorado, pode ser incorporado. No caderno de encargos, aí sim a gente vê alguns pontos um pouco mais críticos na nossa visão. No item 7.1.5.1, vocês deixam muito claro que fica vedado aí a utilização de espaços extras dos equipamentos, né, que estão sendo colocados, colocando e excetuando as publicidades. Mas isso não deixa claro que os formatos e as estruturas publicitárias têm que ficar vinculadas, né, aos equipamentos, que essas estruturas não vão ser desvinculadas a cada equipamento. Por exemplo, nos parques infantis, eu não posso fazer uma estrutura publicitária que fique descolada ou desacoplada a esses parques, eles têm que ser acoplados aos equipamentos. Isso foi a maneira que a gente entendeu, tá, aqui a estrutura, que vocês clarifiquem isso, porque não está clarificada essa disposição. No item 7.2.1 do mesmo caderno de encargos, a gente vê a definição de tipologias de anúncios que vocês utilizam, né, indicativo e promocional. E ali, em momento algum, no glossário é colocado quais são essas definições, né? A gente entende que existem definições técnicas e definições próprias do edital que vocês podem utilizá-las, mas que isso precisa ficar muito bem evidenciado, porque a partir do momento que vocês fazem essa distinção, precisa ser colocado o que é indicativo e o que é promocional, para que lá na execução contratual não haja uma confusão. Inclusive, em outros aspectos, a gente vê isso, lá em quiosques, onde vocês colocam uma limitação de metro quadrado para as duas disposições, que na nossa visão são duas coisas distintas e que precisam ser separadas. No item 7.2.8, a gente viu assim, um esforço muito claro de vocês, inclusive nos critérios de avaliação das propostas, de evitar que a exploração publicitária se torne aí algo que agrave, inclusive, a questão da estrutura e da paisagem urbanística ali da orla, né? Vocês estão privilegiando propostas que diminuam esses impactos. Mas, apesar desse esforço, o ponto ali do 7.2.8 e os itens abaixo deles, na nossa visão, precisam ter um regramento ainda mais claro, né? Para a gente evitar, já que a gente está falando de um contrato de longo prazo, 25 anos de exploração, ele precisa estar mais bem regrado aí, para que isso não ocorra um desvirtualmente dessa exploração publicitária lá. Então, no item A, a gente vê que vocês colocam um período onde vocês colocam como salvo acordo em sentido diverso entre as partes. Então, é um regramento que depois tem uma exceção. E aí isso fica, obviamente, gera uma incerteza muito grande para quem está bidando, para quem vai fazer a concorrência, porque de antemão fica claro que em algum momento pode ser tratado e pode ser acordado algo diferente do que está sendo colocado ali, as limitações colocadas no item A. Então, na nossa visão, isso aqui tem que ser, de algum modo, equacionado e retirado, essa incerteza aqui. No item B, vocês falam também dos equipamentos esportivos, dos parques infantis e do parcão, de que modo a publicidade vai poder ser explorada. Vocês colocam até 30% da área total de chão desses equipamentos, podendo ser, inclusive, utilizado em publicidade vertical, que é o termo que é utilizado lá. E aí, se a gente utiliza um exemplo que está no anexo de vocês, de caracterização da Orla Parque, em que os parques infantis, eles vão ter, cada um, mais de 3 mil metros quadrados, a gente está falando, se a gente utilizar os 30%, uma regra de quase 900 metros quadrados por parque que pode ser utilizado de publicidade vertical. Então, na nossa visão, isso aqui está extrapolando qualquer bom senso aí de área utilizada de publicidade,
haja vista que todos os outros equipamentos vocês estão colocando praticamente com possibilidade de exploração publicitária. Então, isso vai, assim, meio que inundar a orla de exploração publicitária. A gente já sabe que vocês têm outros contratos de concessão que também exploram publicidade. A cidade do Recife vai ficar inundada de publicidade e a gente não vê nem no mercado publicitário que seja possível ser absorvida tanto formato publicitário assim. E aí, na nossa visão, isso aqui também poderia ser mais bem regrado, pode ser mais bem delimitado para que não haja um desvirtuamento aí da concessão como um todo. No item E, a gente só gostaria que fosse equalizado, acho que vocês colocaram a área de exploração e de MUP ali para as estações de musculação um pouco acima de 2 metros quadrados, a gente, na nossa visão, deveria ser equacionado com as outras concessões, inclusive com a de relógios, onde limita 2 metros quadrados, né, de área de exploração, e isso encerra o caderno de encargos. Os outros 2 pontos, para eu finalizar aqui, não me alongar, seriam do plano de negócio referencial. No item 5.1, vocês falam de database de dezembro de 2023. A gente não sabe se isso aqui foi um erro realmente de grafia, que seria dezembro de 2024, ou se o estudo, né, do plano de negócios ali, ele está realmente defasado em 1 ano de correção. E aí isso precisa também ser clarificado, porque isso enviesa, né, o número, já que é um número já defasado. Ou se realmente só foi um erro de grafia, que isso pode ser facilmente corrigido. No item 5.1.2, a gente só vê ali também um errinho ali de questão de quantitativos de chuveiros, que até o Vinícius colocou aí muito bem na apresentação, de 110, né, unidades de novos chuveiros, e lá no item tem 108 chuveiros. Né? Então, são esses os pontos que a gente veio trazer assim, de mais críticos, e nós faremos as colaborações e registraremos aí na consulta como um todo. Tá bem? Obrigado. Obrigado. Eu vou só... a gente vai tentar agrupar de 3 em 3 as contribuições para responder. Como bastante aqui, a gente pode... Quer falar, Vini? Desculpa. Quero. Na verdade, é que, tendo em vista o volume de participantes que a gente está tendo aqui hoje, e também as contribuições, as inscrições, eu estou achando mais prudente a gente coletar todas as contribuições, para depois a gente compilar elas, juntar e responder formalmente e divulgar para toda a sociedade civil, tá? E aí, se você me permitir, inclusive, já vou estar dando espaço para a segunda pessoa aqui, que estaria dentro dessa fala, que seria quem, Maíra, por gentileza? Catarina Grise. Catarina Grise. Representante do Grupo Civil. Representante do Grupo Civil. E a contribuição escrita, ela faz uma pergunta aqui, se foi realizado impacto do fluxo de veículos. Tá. Então, só para reforçar aqui, então, no caso, a gente recebeu uma contribuição da pessoa física, no caso da Catarina, cadê o nome dela, por favor? Catarina Grise. A contribuição dela foi escrita e a indagação dela foi se foi realizado o impacto do fluxo de veículo. Essa foi a indagação, tá? Que também a gente vai estar colocando tudo num compilado, tá bom? Para responder. Próxima pessoa que está aqui na lista se chama Paulo Muniz, tá? Representante da Câmara dos Vereadores. E ele se inscreveu aqui como forma de contribuição oral. Por favor, senhor Paulo, o senhor tem a palavra. Bom dia, pessoal. Eu sou vereador do Recife. Eu acho que eu não gosto dessa ideia de audiência pública. Essa audiência só aqui tem 41 participantes. Já dá para ser presencial. A prefeitura tem auditório, a Câmara também. Muita gente ficou fora dessa audiência, foi pouco divulgada e atinge a rua, a avenida, que mais recolhe IPTU para a Prefeitura do Recife. Atinge um bairro mais populoso e que recolheu, ano passado, 200 milhões de reais de IPTU. Então, essa audiência pública, para mim, é inválida, porque com 41 pessoas não representa os moradores do bairro de Boa Viagem. Não existe, respondendo a Catarina, não existe, Catarina, estudo de impacto de trânsito. Eu pedi oficialmente, pela Lei de Acesso à Informação, à ex-secretária Cíntia Mello, porque eles estão com a ideia e estão aí fugindo da observação
de fechar definitivamente Segundo Jardim, desviando o trânsito para Arthur Muniz e já esgotada, saindo ali pela Via Mangue, atrás dos Espetos. Isso não foi abordado aqui. A população da Zona Sul toda vai ser afetada, inclusive de outro município, que é de Piedade. Segundo, a questão de segurança. Eu acho interessante. A prefeitura fala em iluminação, ok. Vídeo monitoramento, ok. E por que não bota guarda municipal? Por que não tem guarda municipal? O STF e o próprio presidente Lula já disseram que fazia parte das forças de segurança. Cadê os novos guardas? Cadê o armamento da guarda que foi prometido? Então, para esse tempo de Nova Orla, a segurança não é com Câmara, não. A Câmara não adianta nada. A Câmara resolve o pós-assalto, mas a Câmara não resolve nada. Não resolve o assalto na hora, não resolve o assassinato, não resolve o revólver na cabeça, a faca no pescoço. Então, eu sinto falta que vocês tinham aí na prefeitura um Zé Mané chamado Murilo Cavalcante, que era contra a guarda armada. Agora tem que armar a guarda. Isso é compromisso do prefeito. E ele se comprometeu também, eu queria ouvir vocês, num grupo de 30 empresários, ele se comprometeu que não fecharia o Segundo Jardim. Eu gostaria de saber se a palavra do prefeito tem valor ou não. Terceiro, cadê a prefeitura na orla? Não adianta fazer uma orla de Miami e deixar a zona que está aí. A DIRCOM está presente exigindo que o barraqueiro saia da praia às 5 horas, mas vai-se embora. Deixa ele até às 9 bebendo cachaça e com som alto, esculhambando o calçadão, que já é estreito. Cadê vocês atuando nisso? Não adianta nada dar uma orla bonita se não tiver organização. Eu queria saber quantas secretarias tomam conta da orla hoje, porque eu sei que são quase 6. Então, um lugar que 6 tomam conta, ninguém toma. Qual é o plano para os moradores de rua que hoje estão dormindo debaixo dos quiosques? Eu quero saber qual é o turista que vai chegar para andar na orla cheia de morador de rua. Qual é o plano de vocês para isso? A concessionária, esse plano PPP, é para a orla toda ou é só para o filé, que são os bares e pontos para botar publicidade? Porque quem come o filé tem que comer o osso também. E finalizando, vocês vão tomar essa orla, é orla e areia ou só orla? Porque a areia é um nojo, é uma imundice. Vocês da prefeitura não têm competência nem de cobrar que um cara que bote a barraca na praia mantenha seu espaço limpo. A orla de Recife está um lixo. É a pior orla disparada do Brasil. E tudo que é feito é na Zona Norte. A gente não tem nada feito aqui para Boa Viagem. Qualquer cidade litorânea, o cartão postal é sua orla. Então, tem que agilizar isso. Isso tem que ser feito com rapidez e não ir entregando. E eu tenho vergonha de ter inaugurado com o prefeito banheiro. Como é que o prefeito de uma cidade, um vereador, vão inaugurar um banheiro que já todo final de semana já está emporcalhado? Então, para finalizar, se vocês puderem dar essa resposta clara agora, porque nós vamos começar uma movimentação muito grande e já vamos convocar vocês para uma audiência pública na Câmara. Vão fechar ou não o Segundo Jardim? Certo, perfeito. Primeiramente, muito obrigado, seu Paulo, pelas contribuições aqui no momento. A gente já quer deixar também de antemão e reforçar mais uma vez de que a nossa presente iniciativa aqui trata-se exclusivamente de apresentação de modelo de gestão, e no caso a gente está falando aqui de um modelo de gestão de áreas comerciais e, consequentemente, a gente enxergou a possibilidade de colocar novos encargos para uma futura operadora,
E aí, por exemplo, essa questão que o senhor trouxe de apontamento para nós sobre banheiros e o descaso que teve em alguns banheiros específicos, vai ser de responsabilidade dessa futura concessionária a manutenção deste equipamento. E aí, por sua vez, caso ela não cumpra essa manutenção, ela vai ser sancionada devido às cláusulas do contrato, né? A gente tem José, anexo desculpa. que é o sistema de mensuração de desempenho. José, desculpa, te Pode interrompendo. falar. Essa questão, eu quero saber do segundo jardim, porque quando a gente entrou na convocação de vocês, está lá dentro da convocação a foto, o desenho arquitetônico do segundo jardim fechado. Eu queria saber especificamente isso, se o segundo jardim vai ser fechado ou não. Entendi. No caso, a pauta específica nossa aqui hoje não está sendo discutir exclusivamente esse ponto. Contudo, a requalificação tem sido tocada por uma outra secretaria aqui dentro, senhor Paulo, e aí, obviamente, dada a sua contribuição e dado o seu indagamento, a gente vai estar encaminhando para essa secretaria esse seu apontamento, mas o nosso foco aqui específico hoje trata-se da gestão da operação dessa orla em si, tá? De como que a gente pode melhorar, inclusive aquela parte que o senhor nos trouxe aqui de apontamento, de prestação do próprio serviço em si, tá? Para que o usuário, seja o recifense, especificamente o sul-recifense, seja o turista, consiga vislumbrar dentro desse espaço, ou no caso, a orla inteira em si de Boa Viagem, um espaço agradável, um espaço positivo, um espaço de referência, inclusive para o seu convívio e para outras pessoas que ele pode estar trazendo. Tá? Mas é isso que eu posso sintetizar nesse momento aqui para o senhor. E sim, a gente vai estar recebendo a manifestação do senhor, a convocação, tudo tranquilamente, tá? Pelos meios oficiais. Próxima indagação, no caso, Guilherme Bahia Silva. Ele é do Grupo Civil Síndico. É isso que fala? Desculpa. Está pedindo manifestação oral também. Gentileza. Exatamente, José Vinícius, sou eu. Eu sou morador aqui do Segundo Jardim há muitos anos. Meu pai mora aqui há mais de 50 anos, tá certo? É um projeto urbanístico centenário vitorioso. Primeiro, bom dia a todos e especialmente a você que foi o orador principal. Veja, inclusive, que você tem origem lá em Alagoas, né? Deve estar trazendo o modelo de lá. Então, eu percebo que teve uma outra audiência, como bem colocou o vereador Paulo Muniz, a única voz dentro do círculo institucional que defende aqui os moradores. Em novembro de 2023, teve uma audiência do Projeto Orla, lá numa escola na Madalena, e foi presencial, tá certo? Foi presencial e abriu a palavra para as pessoas. Naquele momento, no Projeto Orla, era mais para o Pina. Eu vejo a prefeitura abrir muitas frentes, assim, como se tivesse uma metralhadora atirando, e atira mal para todos os lados. No começo da sua explanação, você falou dos postes. Você deve ter conhecimento dos postes que foram colocados na frente dos estabelecimentos comerciais da Conselheira Guiar e que 2 dias depois, ou uma semana depois, foram retirados dezenas de postes que atrapalhavam o acesso àquele comércio. Ou seja, mostra um projeto que você compra os postes e não sabe nem onde vai botar. Tá bom? Me perdoe, mas essa é a realidade. Falo, José Vinícius, como uma pessoa que foi diretor de uma agência de regulação aqui de Pernambuco, tá? No governo do senhor Eduardo Campos, pessoa que eu admiro muito, a pessoa que teve a grandeza, que você, pelo jeito, não é aqui de Pernambuco, que ia fazer uns viadutos na Agamenon Magalhães, e a população se mobilizou e ele não foi em frente no processo, tá certo? Então, o que nós pedimos aqui, veja que o colega aí da multimídia teve pelo menos uns 10 minutos falando, não é? Não sei quanto tempo eu tenho, mas, fato, aqui vai ter um problema seríssimo no Segundo Jardim. É o único ponto da Avenida Boa Viagem que tem 2 mãos. É o único ponto que permite, numa intercorrência, que uma pessoa possa vir do Pina até Piedade, tá certo? Então, eu acho que você, que na verdade é a continuação da Avenida da Rua Navegantes, que tem aqui em Boa Viagem, não sei se você conhece, que a prefeitura, como eu falei, está abrindo várias frentes e especialmente está desconsiderando os moradores, tá certo, Vinícius? Eu acho que, como colocou o vereador Paulo Muniz, o morador, eu escolhi morar aqui, você nem mora aqui na avenida para saber como é. E morar na avenida não é porque a pessoa é elite ou não é, eu sou servidor público como você, tá certo? E isso não vem ao caso. Fato, o morador é o maior impactado.
Em que momento nós vamos dar a nossa voz? Essa é a minha pergunta para você, José Vinícius. Não, tranquilo. E te agradeço também, senhor Guilherme, pela contribuição. A gente está abrindo até esse espaço aqui para vocês estarem trazendo um apontamento, embora tenha fugido um pouco do escopo, do propósito dessa audiência, porque a audiência trata-se exclusivamente da gestão e operação de ativos da Orla de Boa Viagem, né? Mas, novamente, eu reforço, é uma pauta que tem sido tocada por outra secretaria, a gente está anotando aqui, provavelmente a prefeitura da cidade vai estar organizando esse diálogo de comunicação com vocês, e também, pelo que eu já estou sentindo e conversando aqui com todas as partes aqui, outros poderes, no caso, o Poder Legislativo aqui, também vai estar se movimentando, se mobilizando para estar propiciando esse espaço de comunicação envolvendo todas as partes, tá? A sociedade civil, a parte do Poder Executivo e a parte do Poder Legislativo, e outros interessados também que se fizerem pertinentes. Pessoal, a última pessoa que está inscrita aqui da nossa contribuição se chama Paulo Fernando, tá? Também é do Grupo Civil e vai fazer manifestação oral. Por gentileza, Paulo. Bom dia a todos. Sim, bom dia a todos. Eu entendi já que o escopo dessa reunião é a questão da concessão dos espaços, né? E o que a gente sente, nós moradores aqui de Boa Viagem, é a necessidade de imediatamente a gente tomar conhecimento do projeto Segundo Jardim. Até porque, pelo que vocês estão dizendo que vou fazer concessões, pode ser que tenha alguma concessão nesta área de Segundo Jardim, e que os moradores possam fazer propostas considerando a saúde, o bem-estar, a convivência que a gente precisa ter com pais, como moradores da Orla. Então, gostaria de saber se já tem planejado, eu sei que não é com vocês, mas quando é que nós vamos ter uma audiência para discutir o projeto do Segundo Jardim? Mas só acrescentando, a minha preocupação qual é, eu acho que o vereador Paulo Muniz, nosso defensor, já adiantou, por uma fotografia que vocês mandaram, vocês, a prefeitura, o projeto no Segundo Jardim prevê 4 vias de veículos. Hoje nós temos 3,5, digo meia porque tem uma que praticamente não é usada, do lado do calçadão, e mais 3 do lado dos prédios. São 6 faixas e meia. E temos 90 vagas. O projeto proposto prevê apenas 4 faixas. Então, vamos ter uma redução de 38% de faixa. Vai sair de 6,5 para 4. E eu não sei onde é que estarão essas vagas substituídas, que são hoje 90 vagas nesse entorno aqui. Se vocês puderem mandar essa pergunta já para a secretaria competente, que é de parcerias, como é que se chama a secretaria? Projetos especiais, não é isso? Isso, perfeito. Tá, Bom, é um ponto também que a gente vai estar colocando aqui de anotação e de indagação. Pessoal, de antemão, obrigado. não tem mais nenhuma inscrição aqui no momento para participação. Eu quero, de verdade, agradecer cada um de vocês, todas as contribuições trazidas aqui, mesmo aquelas que não são oriundas especificamente para o tema que a gente propôs aqui hoje, são pertinentes, a prefeitura vai levar isso em consideração também. No mais, quero desejar um excelente dia ainda, que está começando, 10 da manhã, e a Prefeitura do Recife se coloca à inteira disposição para vocês sobre esse projeto de concessão da Orla, tá bom? Ô, José, essa Oi, seu reunião Paulo, pode estava falar. marcada até às 11 horas, né? E Hum. você vê como é limitado a quantidade de gente que está com a mão levantada para falar. Então, por isso que eu digo que esse modelo de reunião foi errado, foi escondido para ninguém ver, porque dia 7 de janeiro é um péssimo dia, tá muita gente de férias, e eu queria só dizer a você, José, por que essa insatisfação geral? Porque Boa Viagem está cansada de ser desprezada pela cidade. A cidade é outra na Zona Norte. Se essa orla fosse lá em Casa Forte, estava bem tratada, estava bem cuidada e estava tudo funcionando bem. A gente teve um parque Dona Lindu, onde o prefeito João Paulo, a gente queria um parque verde e fizeram uma porcaria de uma obra lá, de um pseudo Niemeyer. A gente queria um parque verde no Aeroclube, meteram habitacional e acabaram com a área. Então, não é possível
que a gente não tenha direito à escuta no negócio, no projeto da Orla, que é o único bem, vai fazer 100 anos. O prefeito Sérgio Loreto deve estar se revirando no túmulo com a obra que ele fez. E vocês precisam nos escutar. Não dá para que vocês venham aqui discutir só o filé, a concessão que vocês vão vender para a iniciativa privada e deixem de lado os problemas reais que vocês atuam. Boa Viagem é o bairro residencial com maior número de morador de rua e não tem um equipamento. Eu imagino que essa avenida vai ficar cheia e vai ser palco de ladrão, de manhã, de tarde e de noite. A gente vai se ver na prefeitura e na Câmara também, com a oportunidade das pessoas, de fato, falarem. Muito obrigado. Tá certo. E lembrando e reforçando para todos os presentes, todas as contribuições, caso não tenham sido feitas aqui por formulário de inscrição que a gente pediu para se inscrever previamente, por gentileza, mandem por formulário que está no site da Recife Parceria, tá? Que a gente vai estar destinando para secretarias finalísticas as devidas indagações. Gente, muito obrigado a todos. Tá? José Vinícius, você me dá licença? Damos por encerrado aqui esse momento da nossa audiência pública. Vocês não vão conceder às pessoas que levantaram a mão para fazer alguma arguição, considerando que vocês falam em gestão democrática? Cara, a gente tá encerrando a audiência. No começo a gente fez a leitura do regulamento que foi publicado no Diário Oficial. Até às 11 horas. A gente tinha dado até o prazo do final da apresentação para fazer a inscrição, manifestação oral ou escrita. Tá? Mas isso é tão rigoroso assim que você não pode dedicar mais um pouco do tempo de vocês, como servidores públicos. Já que estamos aqui, juntos na audiência, o tempo ainda está existindo, você não pode conceder, a pessoa levantou a mão, quer falar e não poder falar. Eu não acho isso correto, não, acho incorreto. Se a gente tivesse, só para terminar, se a gente tivesse não disponibilizando outro mecanismo de contribuição, eu abriria esse espaço para estar trazendo a proposição, embora a gente já tinha sinalizado que as inscrições deveriam ser feitas previamente. Ainda assim, como temos um outro mecanismo e a pessoa poderá contribuir ainda mais trazendo o preenchimento desse formulário, por isso que dessa forma eu vou dar por encerrado aqui nesse momento esse diálogo. Eu gostaria de lamentável da cidade para estar fazendo novas comunicações e recebendo todas as contribuições dos então presentes aqui e de toda a sociedade. Eu não esperava isso da gestão de vocês. É lamentável. A prefeitura está calando Boa Viagem, é isso que a prefeitura faz. Vocês, com o tempo disponível, as pessoas querendo falar e vocês não ouvem. Isso é gestão democrática, gente? Paulo, ele se retirou da sala. Era esperado isso. Pois é, Paulo. Quando você fizer a audiência lá na Câmara dos Vereadores, viu? Dê a publicidade. Outra coisa, ele está licitando aqui uma coisa, então certamente o Segundo Jardim já está na